internet, professor Davidson na área. Trabalhar o quê? Segundo reinado ainda. Só que hoje um outro aspecto. Né? Já falamos sobre teorias raciais, né? Já falamos sobre o início lá do governo de Dom Pedro II, tá bom? Sobre os conservadores e liberais, falamos de várias coisas. Hoje a gente vai falar de leis abolicionistas, tá? Leis que defendiam o fim da escravidão aqui no Brasil, tá bom? Então bora lá. Bom, essas leis elas só vão surgir por conta do movimento abolicionista. O que é um movimento abolicionista? Tá? São grupos de pessoas que passaram por um certo momento, a partir da segunda metade do século XIX, a defender o fim da escravidão, né? A abolição da escravatura. Então, temos como destaque, né, o Joaquim Nabuco e o Luiz Gama, tá? Dois defensores, um negro e um branco. Mas os dois defendiam o fim da escravidão. Enquanto que os conservadores, liberais conservadores, a maioria deles defendiam a manutenção. Tá? Mas, a partir da década de 60, eles vão começar vagarosamente, tá, a defender a abolição da escravatura. Bom, então bora lá? Formação de clubes e associações abolicionistas. Tá? Clubes literários, clubes de encontros de intelectuais brasileiros, né? Então começaram a se reunir frequentemente para conversar, para falar sobre o que? A escravidão no Brasil, para falar sobre política, para falar sobre literatura, para falar sobre arte, tá bom? E também associações, clubes e associações. Centro Abolicionista Ferreira de Menezes, Clube de Libertos de Niterói, Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Bom? Ou seja, são clubes e associações de pessoas, de intelectuais, de políticos que queriam o fim da escravidão. Então aí eles ficaram o quê? Discutindo até que isso vai gerar o quê? A formação de leis que vão começar devagarzinho, mas vão começar a libertar muitos escravos. Ah, professor, mas muitos escravos já estavam libertos. Já. Muitos escravos conseguiam dinheiro trabalhando, né, para o seu senhor. Ah, ele era assalariado? Não. Tá? Ah, ele poderia ser um engraxate? Poderia. Uma parte do dinheiro ficava para ele, outra parte para o senhor. Ah, ele poderia vender queijo na rua, na feira? Podia. Uma parte do dinheiro vai para ele, uma parte para o senhor. Então ele ia juntando dinheiro até comprar o quê? A sua alforria. O que é alforria? É o documento de sua liberdade. Tá bom? Então, as leis abolicionistas vão libertar aqueles escravos que ainda estão nesta situação. Tá? Abolicionismo na imprensa, nos jornais, né? Jornal Cidade do Rio, de propriedade de José do Patrocínio, um dos grandes jornalistas defensores do fim da escravidão. Não esqueça o nome desse cara aí, ó. E a Revista Ilustrada, uma revista assim muito famosa, muito forte nesse período aqui, e que divulgava diariamente, né, críticas à escravidão, crítica ao imperador, né, defesas, teorias contra esse karma aqui do Brasil, tá? Esse capítulo terrível, temível, horrível da história do Brasil. Olha que é a Revista Ilustrada. Olha a emancipação chegando. O que é a emancipação? Liberdade, né? Olha, a emancipação chegando. E aqui o senhor segurando o seu escravo. Se defendendo de quem? Da emancipação. Né? Ou seja, os senhores não queriam a liberdade dos escravos. Até por um certo momento, não. Depois até que muitos aceitaram. Mas outros ficaram até o último dia defendendo a escravidão. Nesse caso aqui, o senhor de terras é um defensor da escravidão e não queria que a liberdade chegasse ao seu escravo. Tá? Esta era a ideia. Legislação abolicionista no Brasil. Esse que é o ponto forte aqui da nossa aula hoje. Tá? Século XIX, nós vamos ter a lei do ventre livre, lei do sexagenário e a lei áurea. Vamos ver um pouquinho delas. Lei do ventre livre, 1871. Aqui está a lei. Tá? Botei para você aqui do jeito que está lá na lei mesmo. A princesa imperial, o regente, em nome de sua majestade, o imperador e senhor Dom Pedro II,
faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo número 1. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre, free. Bom? Parágrafo 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães. Poxa, não estava livre? Não é bem assim. Então presta atenção nessa parte aqui, ó. Tá? Os ditos filhos menores ficarão em poder ou sob a autoridade dos senhores de suas mães, tá? Os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos. Tá? Então, o senhor, a partir da lei do ventre livre, o menino nasceu, já é livre? Não é bem assim. Está dizendo que é livre. Só que o seu senhor tinha o direito, tá, de deixá-lo com a mãe até os 8 anos, para cuidar melhor desse menino. Depois dos 8 anos, se o senhor quisesse ficar com ele trabalhando, ele podia ficar com esse menino até os 21 anos de idade. Ou então ele liberava de vez e recebia do governo 600 mil réis. Ainda tinha isso. Então não é simples assim, a lei do ventre livre nasceu depois de 1871, está livre. Não, não é bem assim. Lei do sexagenário, lei Saraiva-Cotegibe, é a mesma, tá? Tem esses dois nomes aqui. Regula a extinção gradual do elemento servil, da escravidão, né? Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Olha só como é que era bacana a leitura, né? Da matrícula. Artigo 1º. Prodecer em todo o Império a nova matrícula dos escravos com declaração do nome, nacionalidade, sexo, filiação, por si conhecida, se for conhecida, ocupação ou serviço em que for empregado, idade e valor calculado conforme a tabela. O escravo que completasse 60 anos de idade, tá? Ele teria uma nova matrícula, um novo documento. E nesse novo documento iria constar que ele estava o quê? Livre. Bom, só que 60 anos, para um escravo da lavoura, ele não chegava. No máximo 40, 45 estourando. Um escravo doméstico chegava tranquilamente aos 60 anos. Ou seja, essa lei dos sexagenários, assim, ela não servia muito para o escravo da agricultura, porque trabalhava muito e morria cedo, tá? Mas outros escravos conseguiram essa libertação. E a última lei, a Lei Áurea, que extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil. Lei Áurea 1888. Tá? A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Parágrafo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Todas as leis escravistas que tinha antes desta, acaba. Tá? A partir desta lei, 1888, todos os escravos do território brasileiro estavam o quê? Libertos. Tá certo? Então, aqui o documento, né, a foto do documento original, né, a Assembleia Geral decreta, tal, artigo aquele que eu li para vocês, tá aqui. Tá? Efeitos dessa abolição. O que vai acontecer depois da abolição, né?
descontentamento da elite escravocrata do Vale do Paraíba, a galera ali mais do Rio de Janeiro, né? Próximo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro, fronteira com São Paulo. Eles não queriam a libertação dos escravos, não. Eles ficaram muito putos com isso aí, tá? Eles queriam a continuação da escravidão. Então não gostaram que Dom Pedro II, a princesa Isabel, né, terem feito isso. Inexistência de um projeto de integração do negro na sociedade. Liberou, só libertou. Mas e agora? Não tem educação, né? Não tem casa, não tem emprego, não tem nada. Só libertou os negros e pronto. Não deu nenhuma garantia de vida para esse povo, tá bom? O que mais? Tá aí, ó. Brasil Livre, 13 de maio de 1888, extinção da escravatura. Lei número 3353 de 13 de maio de 1888. Que a princesa Isabel é que sanciona, é que decreta esta lei. Beleza, gente? Então a gente finaliza aqui com essa capa do jornal mostrando a libertação dos escravos aqui no Brasil. Belezinha? Até aqui? Tá bom? Então, um abraço. Até a próxima aula.